Quem já achou, diga eu. Então vamos ler o versículo 29. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Amém? Diga glória a Deus. Quem puder ficar de pé em reverência à leitura do texto oficial da palavra de Deus, é um costume da nossa igreja, costume inclusive muito bom, reverência ao texto sagrado da palavra de Deus, o nosso Pai. Querido, assim, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Amém? Diga glória a Deus. Somente até aí. Alguém levante a mão e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Senta um pouco, desocupa as mãos, dá uma salva de palmas para Cristo. Que maravilha, né? Amém, pessoal? Aqui está o profeta Jeremias falando, através do Espírito Santo, Deus trazendo a sua mensagem para o seu povo, dizendo: não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Penha aqui quer dizer pedra. Amém, gente? Penha aqui quer dizer rocha. Martelo quebra ou não quebra? Você pega o martelo, bate na pedra até que ela quebra. Não é assim? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como fogo. Você joga no fogo e o fogo destrói. Quando o fogo vem, todo mundo corre. Ou apaga ele, ou ele devora. É assim ou não é? Quando o fogo chega, ele chega para queimar. Quando o fogo chega, ele chega para esquentar. Quando o fogo chega, ele chega para fazer as coisas aquecerem. Mas o fogo também tem poder para destruir. Amém, gente? Destrói ou não destrói? Destrói. Então a palavra de Deus tem poder para destruir todo mal. Todo mal. Não existe mal que a palavra de Deus não possa destruir. Alguém diga glória a Jesus. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema seguinte: a ação transformadora da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder transformador. Amém, gente? A palavra de Deus, ele mesmo está dizendo: minha palavra é como fogo. O fogo tem um poder tão grande que ele altera até a propriedade dos aços. Coloca-se um aço, uma barra de ferro no fogo, ele entra ali com um tipo de propriedades. Quando sai do fogo, as propriedades dele podem ser alteradas. Como, pastor? Muitas vezes é um aço mole. Quando coloca no fogo e aquece aquele aço depois de um certo período, ao sair do fogo, pode se tornar um aço muito duro, muito resistente. Quantas pessoas que quando chegaram na igreja eram pessoas tão sensíveis, eram pessoas que qualquer coisa, qualquer situação levava você a ficar em um estado caído. Quantas pessoas que antes de vir para o evangelho, qualquer coisa, qualquer situação abatia a sua fé, mas depois que você passou pela palavra de Deus, depois que a palavra de Deus agiu na sua vida, agora Satanás pode vir do jeito que vier, que não te abala mais, porque a palavra de Deus transformou você.
de acordo com o que nós encontramos no livro de Gênesis, nós podemos deduzir que jamais aconteceu qualquer coisa boa e agradável até que Deus tivesse falado. Assim como jamais Deus falou sem que coisas grandes, maravilhosas, espantosas acontecessem. Eu disse que jamais aconteceu qualquer coisa boa e agradável até que Deus falasse. Amém, pessoal? E também eu disse, jamais Deus falou sem que coisas grandes, maravilhosas e espantosas acontecessem. Então, para que alguma coisa grande, maravilhosa, uma coisa assim, podemos dizer assim, espantosa aconteça, é necessário que Deus fale. Aleluia! E quando Deus fala qualquer coisa, uma coisa tremenda, uma coisa grande, uma coisa maravilhosa há de acontecer na nossa vida. Nós podemos analisar através do universo, o cosmo, o universo em Gênesis capítulo 1, no seu primeiro versículo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Em outras palavras, o autor está querendo dizer que a terra não tinha graça, até porque tudo era trevas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observem, o Espírito de Deus ficava voando, flutuando sobre a face das águas. Por que que o Espírito de Deus ficava nesse estado flutuante sobre a face das águas? Porque não havia nenhum ser humano para ele habitar e realizar a obra de Deus. Tudo era trevas, tudo turvo, água sobre a face do abismo, só tinha muita água, toda a água que espalhava por todo o universo. Aí de repente Deus falou, e quando Deus entrou e falou, com a ação gloriosa de sua palavra, ele reordenou o caos e transformou na maravilha que nós vemos hoje. E o que foi que Deus fez, pastor? O que foi que Deus realizou, pastor? Ele ordenou a luz onde só havia trevas. Amém? Na minha vida, há mais de 37 anos atrás, só havia trevas. Ele ordenou luz através do Evangelho. Luz na minha vida. Quantas pessoas que estão aqui que antes, há anos atrás, a tua vida era só trevas, ele ordenou luz através do Evangelho. Ele ordenou a separação entre águas e águas, Gênesis capítulo 1, versículo 6. Ele ordenou a separação entre as águas e a terra seca, Gênesis capítulo 1, versículo 9. Ele ordenou que a terra produzisse relvas, ervas, árvores frutíferas que produzissem semente segundo a sua espécie, Gênesis 1, versículo 11. Ele ordenou o surgimento do sol. Olha que calor que está lá fora, que muitas vezes as pessoas reclamam desse sol porque não sabem o que o sol significa para a humanidade. Amém? Então ele ordenou que houvesse sol, ele ordenou com a sua palavra que houvesse a lua, que houvesse as estrelas. Ele fez isto, mas ele também ordenou que houvesse a noite. Ele ordenou
o povoamento dos mares, e ele colocou lá nos mares os seres pequenos e os seres grandes. Mas ele ordenou também aos céus, e ele ordenou todas as espécies de aves, aves pequenas e aves grandes, aves significantes e aves que não parecem ser tão significantes. Tudo isto ele ordenou através do poder da sua palavra. Gente, a palavra de Deus é uma coisa tremenda. Quando nós valorizamos ela, as coisas mudam em nossa vida. Muitas pessoas ainda não experimentaram o grande poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque elas, ou seja, muitas pessoas não tiveram ou não viveram experiência de transformação tão grande na sua vida, porque elas não aprenderam a valorizar o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o início de tudo. A palavra de Deus é o que pode alterar na vida do ser humano, é o que pode fazer a mudança. Muitas vezes as pessoas ficam esperando o momento de uma revelação, esperando o momento da oração para que alguma coisa aconteça na sua vida, sem saber elas que só em ouvir a palavra de Deus, Jesus já pode começar a operar na vida dela, realizando na vida dela. Deus utilizou duas formas para estabelecer a realização e o sucesso daquilo que ele queria fazer. O primeiro termo que ele utilizou foi, e assim foi. Tudo que ele foi formando, ele foi dizendo assim, e assim foi. Ele disse, haja luz, e a luz brilhou, e a luz apareceu no meio do caos, e ele disse, assim foi. Do jeito que ele falou, assim foi. Do jeito que ele disse, assim aconteceu. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo que vai acontecer um milagre na sua vida nesta tarde aqui, ó. E assim foi. E o segundo termo que ordenou, que assinalou, que fez com que os milagres do Senhor acontecessem foi, e viu Deus que tudo era bom. Deus viu que tudo que ele fez era bom, inclusive eu e você. Sabe por que pessoas entram em depressão e começam a viver o caos em suas vidas? Porque elas deixam de valorizar a si mesmas. E como elas deixam de se valorizarem, elas perdem. E como elas deixam de se valorizarem, elas perdem o desejo pela vida. Elas perdem o sentido pela vida, porque começam a achar que não deveriam ter nascido, começam a achar que Deus fez ela, mas não lhe valoriza, começam a achar que isto na vida para ela não dá certo, para os outros dá, e isto significa para essas pessoas que elas foram um projeto mal feito de Deus, um projeto errado. É como se estas pessoas considerassem que Deus errou em sua feitura, e por isso elas começam a se olhar com defeito, começam a se desvalorizar, porque acham que isto nela não ficou adequado, aquilo nela não está bom, e isto aí faz com que essas pessoas desçam as escadas do fracasso, porque elas não aprenderam a valorizar aquilo que Deus fez. Mas quando a pessoa reconhece que tudo que Deus fez é bom, inclusive você, Deus te fez bem feito. Quem sabe a vida tem trazido até você certas situações que você vive muitas vezes até em um estado de tristeza, mas no momento que você parar para olhar, pensar, analisar e chegar à conclusão que Deus não errou quando fez você, você é uma obra de Deus, é uma obra da criação dele, é uma obra perfeita. Coloque isso na sua cabeça e as coisas irão mudar para você. E viu Deus que tudo era bom. Alguém levante a mão e diga assim: eu sou um projeto de Deus. Fala mais forte que eu quero ouvir. Olha só,
apesar do tempo que esta palavra foi escrita, ela foi escrita há muito tempo, mas a palavra de Deus, ela tem um extraordinário poder de transformar as mais diversas situações. No livro de 1 Reis, a Bíblia Sagrada nos mostra, e Elias pediu a morte a Deus. Elias pediu a morte. Deus enviou um anjo, e o anjo alimentou Elias. Elias foi para a caverna. Amém, gente? Amém. Mas Deus não alimentou Elias para Elias ir para a caverna. Você está entendendo? Diga amém. Elias foi para a caverna. Quando Elias foi para a caverna, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus vai lá e fala com Elias: o que é que você está fazendo aí? Elias ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz mansa e suave e saiu da caverna. Amém, gente? Antes de Deus falar com Elias para ele sair da caverna, Deus se manifestou em um vento forte. Elias não saiu. Sabe por quê? Porque Elias estava triste, muito triste. Deus mandou o quê? Um terremoto. Balançou a caverna, caiu poeira em cima de Elias, caiu terra e tal, mas Elias não saiu da caverna. Deus mandou o que agora? Fogo. Deus mandou fogo. O fogo foi queimando tudo. Elias não saiu da caverna. De repente Deus chega assim, da porta da caverna, e fala numa voz mansa e suave: Elias, o que é que você está fazendo aí? Quando Deus falou assim, Elias se enrolou com a capa dele e saiu da caverna. Você sabe o que isso significa? A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de transformar diversas situações. Elias estava triste, Elias estava abatido, Elias estava dentro da caverna, Elias estava encolhido. Quando ouviu a voz de Deus, significa quando ouviu a palavra de Deus, criou coragem e saiu da caverna. Aleluia, Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande e ela transforma maldições em bênçãos. Tem alguém te amaldiçoando? Não se preocupe, porque nesta tarde eu estou aqui com a palavra de Deus para transformar maldições em bênçãos. Números 23, versículo 11 e 12, vai até o 20. Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaque estava presente para Balaão: monte um altar aqui, eu vou montar tudo, vou te entregar tudo pronto. Ia lá, montava um altar daqui, um altar dali, porque sabe que Deus é Deus que ama sacrifício. Aí montou daqui, montou dali. Aí quando chegava na hora, aí Balaão dizia: não, o Senhor não falou nada, o Senhor não está respondendo nada, porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus para que ele pudesse destruir o povo do Senhor. Mas Deus já tinha falado, que já tinha abençoado Israel. Quando chega lá na frente, Balaque novamente faz um altar, coloca o sacrifício e pede que Balaão novamente peça a Deus para amaldiçoar o povo de Israel. Aí Deus se irou com Balaão e disse: eu já te falei que eu não sou o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu abençoei o meu povo com grande bênção e ninguém pode revogar. Então a palavra de Deus pode transformar maldições em bênçãos grandiosas. Segundo, a palavra de Deus, ela pode transformar a enfermidade, ela pode fazer a enfermidade dar lugar à saúde. Tem alguém doente aqui? A palavra de Deus está curando você nesta tarde.
Vai recebendo aí, vai recebendo a cura. Vai recebendo a cura. Diga glória a Deus, diga. A palavra de Deus, ela faz a enfermidade dar lugar para a saúde. Salmos 107, do 19 ao 20. Olha só o que a palavra diz. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Olha só. Deus enviou a palavra. Nesta tarde aqui Ele está enviando a palavra. Receba o seu milagre através da palavra. Receba aí agora através desta promessa gloriosa. Ele enviou a sua palavra. Olha que coisa tremenda. E então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Meu Deus do céu, Deus está livrando pessoas, Deus está curando pessoas, Deus está livrando da angústia, Deus está livrando da destruição. Terceiro, para encerrar, pela palavra de Deus a morte dá lugar à vida. Olha que coisa linda. Se tiver alguém morrendo aqui, a palavra de Jesus está te dando vida hoje. Se tem alguém aqui que entrou aqui nesta tarde achando que você está para morrer, pois é, a palavra de Deus está te dando vida aqui neste lugar. Receba aí agora, receba a vitória, receba a força, receba a coragem, receba a graça, receba do Espírito Santo, receba o renovo, receba aí agora, em nome de Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus, diga. O salmista falou, glória a Deus. Então clamaram, e o Senhor livrou ele da sua tribulação, livrou eles das angústias, enviou a palavra e curou. Aleluia! E ainda livrou também da destruição. O salmista falou estas palavras. E agora em Lucas 7, 13, 15, é aqui a palavra de Deus fazendo o quê? Fazendo a morte dar lugar para a vida. O filho da viúva de Naim morreu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vinha com a multidão entrando pelas portas da cidade, ou seja, entrando pelas portas da cidade. Mas a filha, ou seja, a viúva de Naim ia com uma outra multidão acompanhando o enterro do seu filho único, saindo pelas portas da cidade. Olha que coisa, diga glória a Deus. E quando o Senhor Jesus vê aquela multidão que chorava, que se lamentava, Ele simplesmente se aproxima e diz: mulher, não chores. Ficou todo mundo olhando para Ele. Ali era um encontro onde a morte encontrou a vida e teve que sair daquele rapaz, porque agora a morte teve que dar lugar para a vida. Aquela mulher viúva ia levando a multidão da tristeza, do fracasso, do pesar, da ruína, dos pêsames. E o Senhor Jesus vinha trazendo a vida consigo, e uma multidão alegre, uma multidão que glorificava, uma multidão que dava glória a Deus, uma multidão que louvava ao Senhor, uma multidão que agradecia a Deus pela vida. Aleluia! E o Senhor Jesus manda que pare o enterro, para o caixão. Que negócio é esse? Nunca se viu, não se pode parar enterro. Mas parou, e o Senhor Jesus se aproximou daquela mãe chorosa, aquela mãe angustiada, triste, desesperada, sem nenhuma esperança. E agora Jesus diz: não chores. E quando ele termina de dizer não chores, toca no enterro, toca no caixão, e olha para o moço e diz: mancebo, a ti te digo, levanta. E o jovem acordou, a morte saiu dele, porque a vida chegou. A vida está aqui nesta tarde. Receba de Jesus na sua vida, receba de Deus. Oh, meu Deus do céu, diga glória a Deus, diga. E o rapaz sentou-se, e ficou todo mundo espantado, todo mundo sem saber o que estava entendendo. A vida chegou ali, a vida também está aqui. A cura chegou ali, a cura também está aqui. A esperança chegou ali, a esperança também está aqui. Receba na sua vida nesta tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem dá um glória a Deus bem forte aí? Quem dá um glória a Deus bem forte, glorifica Jesus, fica de pé todo mundo. Que Deus abençoe vocês.